Olá, já estamos de volta para a segunda edição do dia do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Brasília virou palco de um escândalo que coloca a justiça brasileira no centro das atenções internacionais. O caso Felipe Martins explodiu de vez. Preso em 2024 por causa de um registro dos Estados Unidos que o acusava de ter fugido com Bolsonaro, agora veio a revelação bombástica: o documento era falso. Martins nunca saiu do Brasil, mas passou mais de 6 meses atrás das grades, até em solitária, por uma prova inventada. E quando cobrada por Alexandre de Moraes, a Polícia Federal não admitiu a falha. Preferiu lançar uma teoria absurda de que Martins teria armado a própria prisão para posar de vítima. A narrativa virou piada nas redes sociais, batizada de teoria da conspiração, ao contrário, e só reforça a percepção de que a PF tenta proteger a si mesma e a blindar Moraes. A pressão cresce. O Wall Street Journal já apontou que a manipulação parece ter partido do governo brasileiro. E nesta segunda-feira, uma notícia mudou o jogo. O advogado Paulo Faria confirmou direto da Casa Branca que o FBI entrou oficialmente no caso. Ou seja, não é mais só um problema interno. Washington agora acompanha de perto e investiga indícios de fraude em registros de imigração. No popular, a cobra vai fumar. Enquanto isso, a CPMI do INSS apertou o cerco ao sindicato de aposentados ligado ao irmão de Lula. E em Caracas e Bogotá, Maduro e Petro tentam se agarrar um ao outro em uma aliança tóxica contra os Estados Unidos. Mas Petro se vê cada vez mais cercado. Além de ser chamado de narcoterrorista por Trump, responde a escândalos de corrupção na Suprema Corte do próprio país e ainda carrega a derrota de ver Álvaro Uribe absolvido em apelação, fortalecendo a direita colombiana. Como se não bastasse, o depoimento adiado de Hugo Carvajal promete trazer provas ainda mais pesadas contra a cúpula chavista e pode respingar também no Brasil. Com toda certeza, vai respingar. O cenário é de crise em série. STF pressionado, governo Lula acuado, Colômbia em colapso político e uma aliança bolivariana que só aumenta o risco de isolamento e de novas sanções. É o que você vai ver agora, em nosso programa de hoje, que volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já! Aqui é a Maria. Eu estou mandando esse áudio para agradecer a todos vocês do Articular, que ele para mim está sendo maravilhoso, que eu estou varrendo casa, fazendo serviço todo que eu não fazia. Nossa, para mim está sendo um remédio maravilhoso. Muito obrigada. Olá, Paulo, é sempre muito gratificante, é sempre prazeroso estar aqui para falarmos desse produto espetacular, né? Quando a gente fala em dor, quando a gente fala em sofrimento, quando eu falo em artrose, em artrite, já vem aquele pensamento: meu Deus do céu, lá vem remédio. Gente, calma, presta só atenção, porque esse produto aqui, ele é um produto totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu, de tudo aquilo que você já consumiu para dor. Eu sei que quem sofre com dor fala assim: ah, mas não vai adiantar para mim, ah, mas no meu caso não vai resolver, porque no meu caso eu já tomei até morfina, até tramal e não resolveu. Gente, presta só atenção, porque tá falando aqui uma pessoa que também sofreu com dor. Para quem não sabe, eu, Andrei, eu tive artrose e condromalácia há 12 anos atrás. E também fui uma pessoa, vamos dizer, teimosa, uma pessoa que infelizmente colocou o remédio de farmácia em primeiro lugar. Eu sempre falo, gente, eu sempre falo através da minha experiência que você que hoje toma medicação de farmácia, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, para com isso. Eu falo pra você, para com isso, porque eu tô falando de algo que tá destruindo o seu rim, destruindo o seu fígado, abaixando a sua imunidade, causando dependência pra você e nada de resolver o problema. Você já percebeu que o remédio, ele não reconstrói cartilagem? Ele não vai tirar aquela inflamação, não vai resolver o problema. O remédio, ele simplesmente é uma química que tem um efeito de duração, tem um tempo lá de duração. Esse efeito ele passa, a dor volta de novo. Então não dá pra ficar dando murro em ponta de faca. Não dá pra ficar gastando todo o nosso dinheiro com algo que não vai resolver. Se você quer acabar com o problema, você precisa
tratar, resolver o que causa a dor. Porque a dor nada mais é do que um alerta que o seu corpo está te enviando de que algo está em mau funcionamento. E é sua obrigação resolver o problema, tratar o problema. E é por isso que o Articulark, ele entra em cena. Porque ele é um produto extremamente funcional para quem tem desgaste, para quem tem inflamação crônica, para quem tem osso batendo com osso, para quem tem artrose, artrite, bico de papagaio, fibromialgia. E sabe o que ele carrega dentro da fórmula? Tudo que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. É tecnologia de primeira. Esse produto ele consegue identificar aonde que é o desgaste, aonde que é a inflamação e ele carrega substâncias até o local afetado para acabar com a dor já na primeira semana de uso. É incrível. Uma semana de uso eu garanto para você que você vai voltar a fazer coisas que hoje você faz com dificuldade. E olha, se eu fosse você, eu aproveitava hoje, porque hoje tem uma promoção imperdível para você e um presente especial. Olha só, hoje, para os 200 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora para acabar com a dor, eu vou dar 80% de desconto. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. E hoje, como eu falei, tem coisa boa pra você. Você ligando agora ganha de presente o nosso novo lançamento, é o VitaForm. É um produto para tirar toda aquela gordura localizada. Para você que tem sobrepeso, para você que convive com a obesidade, você vai emagrecer de forma saudável. Ele tem laranja moro, tem vitamina A, vitamina E. É um complexo muito forte para quem está acima do peso. Então a gente sabe que quem está acima do peso também sofre com dor, porque é o joelho que carrega o peso, é o joelho que sustenta o seu corpo, e você emagrecendo, você automaticamente tem uma melhor qualidade de vida. Ligou, ganhou o VitaForm. É só você ligar. 0800 591 4391, Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa, vamos em frente. O processo contra Felipe Martins virou um retrato caótico do sistema de justiça. O ex-assessor de Bolsonaro, investigado no STF por suposta tentativa de golpe em 2022, foi preso em fevereiro de 2024 porque um registro dos Estados Unidos apontava que ele teria viajado com Bolsonaro para fugir do país. Agora, em outubro, a revelação foi bombástica. O documento era falso. Martins nunca deixou o Brasil nesta data e passou mais de 6 meses atrás das grades desse tempo em solitária, ou seja, parte desse tempo em solitária, por causa de uma prova inventada. Cobrado por Alexandre de Moraes em 16 de outubro, a Polícia Federal apresentou uma resposta inacreditável. Em vez de reconhecer a falha e apurar como uma prova falsa entrou no processo, o delegado responsável sugeriu que o próprio Martins e aliados teriam forjado o registro para depois desmontar a farsa e constranger o STF e a PF. Na prática, seria como dizer que alguém armou a própria prisão para posar de vítima. A reação nas redes sociais foi imediata. A tese virou piada apelidada de teoria da conspiração ao revés, ao contrário, recheada de memes ironizando a versão oficial. O argumento da Polícia Federal é insustentável. Primeiro, falta lógica. Quem fabricaria uma prova contra si mesmo, sabendo que isso o levaria à cadeia? E segundo, não há explicação sobre como uma falha no sistema de proteção de fronteiras americano, já reconhecida pelos Estados Unidos, poderia ter sido provocada pelo próprio Martins. O CBP abriu investigação interna nos Estados Unidos, mas até agora nada indica qualquer manipulação ligada a Bolsonaro ou aos seus assessores. Sem provas, a acusação soa como um castelo de cartas montado apenas para livrar a imagem da PF e proteger Moraes. Lembrando que, para o jornal Wall Street Journal, tudo indica que a culpa é mesmo do governo brasileiro, que armou para incriminar Felipe Martins. O advogado de Martins
Jeffrey Schickini, ficou indignado com a resposta da Polícia Federal, alegando que poderia ser compreendida facilmente como abuso de autoridade. Veja. Vejam isso, gente, em qualquer país sério do mundo, uma autoridade que tenha pedido a prisão de Felipe Martins seria responsabilizado por abuso de autoridade. Quem tivesse utilizado os documentos falsos que foram utilizados seriam investigados e processados por abuso de autoridade. Agora, no Brasil, o exercício efetivo da defesa é ataque ao Estado Democrático de Direito. A ampla defesa virou ataque ao Estado Democrático de Direito. Vocês estão entendendo a gravidade disso, gente? É extremamente grave. Nós fomos teletransportados para a Coreia do Norte. Defender um acusado contra uma acusação injusta vai virar crime. Divulgar por meio dos noticiários, da internet, notícias, vai virar crime. Nós veremos influencers que criticaram a prisão injusta de Felipe Martins em inquéritos das milícias digitais. Eu não estou acreditando. Pois é. E se o ministro do STF aceitar essa versão sem questionar, pode agravar ainda mais sua própria crise. Moraes já sofre com sanções internacionais dos Estados Unidos por censura em redes sociais. E o presidente Trump acompanha de perto esse caso especificamente. Comprar a tese da Polícia Federal sem sustentação só reforçaria a visão de perseguição política e violação grave dos direitos humanos. No X, já há pressão por uma CPI e até pedidos de ação da Interpol. O episódio revela falhas imperdoáveis, como o uso de provas frágeis, prisões duvidosas e a insistência em não admitir erros. Se o STF mantiver esse rumo, o que deveria ser uma apuração séria sobre o caso corre o risco de se transformar em um espetáculo que ninguém mais leva a sério. Nesta segunda-feira, o Dr. Paulo Faria, advogado que está cuidando também do caso de Flávia Magalhães, esteve na Casa Branca e revelou uma informação bem explosiva. A primeira coisa que ele fez foi postar a imagem dele na Casa Branca, e nós temos essa imagem e vamos colocar agora. Segundo o advogado Paulo Vieira, foi confirmado que o FBI entrou oficialmente no caso Felipe Martins. Até então, circulavam apenas rumores sobre uma possível investigação norte-americana, mas agora não. Agora há a confirmação direta de que os Estados Unidos acompanham de perto este processo. E isso muda o jogo. Se o FBI decidiu agir, significa que Washington vê indícios sérios de manipulação ou fraude envolvendo registros de imigração usados contra o ex-assessor de Bolsonaro. Não foi um erro simples. É um recado muito duro. A apuração não vai ficar restrita ao Brasil, de jeito nenhum. No jargão popular, como foi dito, a cobra agora vai fumar. Em outras palavras, o cerco aperta e a pressão internacional sobre o STF e as autoridades brasileiras tende a aumentar muito nos próximos dias. Vamos conversar sobre isso com o nosso analista de geopolítica, Alfredo Bessoff. Agora ficou feio, né? Porque está confirmada a entrada do FBI no caso. Complicou, né? Complicou para quem está envolvido, né? Solucionou tanto para o governo americano, né? É uma esperança, quanto para aqueles que defendem, né, inteiramente e com razão a inocência de Felipe Martins, né? Seja bem-vindo, Alfredo. Salve, salve, Paulo. Sempre uma alegria, uma gratidão e uma satisfação estarmos juntos contigo e com os nossos netos espectadores. O que eu vejo desse caso, de um modo muito peculiar, é que eles estão precisando, eles estão batendo cabeça, parece que estão sentindo falta do tagliaferro. Parece que estão sentindo falta do especialista em criatividade. Porque o que nós estamos observando é o desmoronar de um castelo de cartas. Me desculpem a sinceridade, parece
um projeto, uma operação Tabajara. Tantas são as inconsistências, tantas são as improvisações, tantas são as necessárias explicações que não surgem. Tem muito fio desencapado, Paulo. Tem muita coisa aí que não está batendo. Tem muito assunto aí que precisa ser contornado, precisam fazer pontes, criar nexos de casualidade. Pelo amor de Deus, como é que alguém gera prova futura contra si próprio? Como o Felipe Martins poderia imaginar que, num arroubo de criatividade extrema, inventariam um suposto golpe que nunca aconteceu, que nunca foi estruturado, que nunca foi pensado, que nunca foi arquitetado, mas que, de repente, esse suposto golpe, o Felipe Martins anteveu, disse que aconteceria e ele criou mecanismos para se incriminar. É muito nonsense, é muita obra de ficção. Observem bem, nós que gostamos de literatura, nós já vimos muitos casos absurdos. Beckett é um mestre disso, mas nós temos que entender que as pessoas estão brincando. O sistema jurídico norte-americano, o FBI, a CIA, eles não irão deixar barato, porque eu tenho uma certeza, Paulo. Eu tenho uma convicção forjada na experiência de muitos anos. Se eles entenderem o caminho dessa tramóia envolvendo Felipe Martins para condená-lo, pode ter certeza, o caso Felipe Martins não será o único, e eles acabarão descobrindo muitos outros episódios envolvendo, quem sabe, aí efetivamente, espiões de outros países que entraram e continuam dentro dos Estados Unidos. Felipe Martins, dentro dessa ótica, ele muito nos interessa a limpar totalmente a sua ficha, mas esse episódio, na minha opinião, muito interessa para a própria questão da soberania e da segurança de fronteiras dos Estados Unidos. Não, com toda certeza isso interessa mais aos Estados Unidos do que até mesmo para o Brasil, né? Porque você disse muito bem, né? Você pode ter entrado ali nos Estados Unidos, né? Outros elementos, outras figuras, né? Criminais que colocam em risco a segurança nacional americana, isso com toda certeza, e os caras querem apurar, querem saber exatamente como isso aconteceu, por que aconteceu e quem fez isso acontecer. Obviamente que isso será apurado e agora o FBI entrando nessa questão, você pode ter certeza que o bicho vai pegar, e vai pegar feio, alguém vai ter que se explicar. E não adianta aí a Polícia Federal, ou seja lá quem for, né, ligar para os Estados Unidos, e aí, como é que nós vamos? Não tem jeito. Os caras agora vão fazer a engenharia reversa e vão buscar até no talo. Uma coisa que ninguém explicou é o seguinte: se o Felipe Martins fugiu do Brasil junto com Bolsonaro, como é que ele voltou para o Brasil? No programa desta manhã nós falamos sobre isso, né? Quando ele teria voltado para o Brasil? Se ele voltou para o Brasil, obviamente ele não voltou num avião oficial. E se ele não voltou num avião oficial, tem que haver a passagem dele. Que dia foi? Por que companhia ele veio? Qual foi o voo? E se voltou no avião presidencial, porque o avião presidencial, quando levou o Bolsonaro para os Estados Unidos, não ficou lá ad eterno, porque no dia seguinte, né, nos 2 dias seguintes, no dia 1º de janeiro, o presidente Lula assumiu. Então o avião presidencial não poderia ficar à disposição de Bolsonaro nos Estados Unidos o tempo que ele quisesse. De maneira alguma. Então ele voltou. Se Felipe Martins estava com ele, voltou no avião presidencial ou não? Então, se ele voltou num avião presidencial, então ele não teria fugido em hipótese alguma, não é? Porque quem foge, foge para valer, vai ficar fora do mapa. E aí, como é que fica isso? Então, são questões que nunca foram explicadas. E se uma vez o governo americano já disse oficialmente que o cara não entrou nos Estados Unidos naquele dia 30 ou 31 de dezembro, por que cargas d'água o cara está preso até hoje?
Ele está preso, né, ou seja, com medidas restritivas, porque foi dito que ele estava numa reunião do tal do golpe no Palácio do Planalto. Onde é que está a prova disso? Sendo que os próprios delatores disseram que parece que ele estava. O parece gera dúvida e a dúvida é pro réu. Então não há razão nenhuma para se continuar batendo nessa tecla. Então os responsáveis, né, serão aniquilados, serão, né, como é que se diz, os verdadeiros responsabilizados pagarão por isso. Não há como fugir dessa questão, desse resultado, né, do final desta novela. Não tem. Então vai ficar bem complicado. Alfredo, eu vou dar um recado aqui super importante que a gente precisa dizer, que é esse perfume aqui, ó, Uma Noite em Sevilha. Na minha opinião, esse é o melhor perfume que eu já usei em toda a minha vida. Eu acho que você deveria experimentar. Se você não está precisando agora, tudo bem, mas amanhã ou depois você vai precisar. E quando você precisar, dê preferência a esse produto aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E é muito gratificante que esse produto é um dos apoiadores de nosso canal. Você adquirindo esse produto, Uma Noite em Sevilha, você ajuda a gente a permanecer de pé. Só que tem uma coisa, você só consegue Uma Noite em Sevilha através do site que está aparecendo agora na sua tela, lojavirtual.com. Ele é muito gostoso, a fragrância é realmente sensacional e duradoura. Vá lá, confere lá e depois a gente conversa. Obrigado. Muito bem, agora vamos falar de CPMI. A CPMI do INSS, que ouviu nesta segunda-feira a advogada Tônia Galetti, assessora jurídica do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos. O Sindinap tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Lula, que não foi convocado por uma manobra dos governistas. Tônia também foi integrante do Conselho Nacional de Previdência Social e uma das primeiras pessoas a alertarem sobre indícios de irregularidades em descontos na folha de pagamento de aposentados. Aos membros da CPMI, ela disse que fez um alerta lá atrás, formal, ao Conselho sobre irregularidades em descontos associativos em 2023. Mas, apesar disso, Tônia deixou muitas informações soltas, perdidas no ar. O senador Rogério Marinho desmontou a farsa do governo sobre os descontos associativos e a depoente não soube explicar. Veja como foi. É que essa é a 18ª reunião que nós temos aqui. E há 18 reuniões eu escuto, que eu escutei da senhora, do representante do Partido dos Trabalhadores. A senhora veio aqui e está repetindo a mesma narrativa que nós ouvimos aqui, a exaustão. E uma narrativa que não tem amparo na realidade. Eu estava ali ouvindo agora e fiz aqui uma consulta no Google e outra no chat GPT. Tem alguma notícia, a pergunta que eu fiz, e desafio a quem está em casa ouvir, sobre denúncia de desconto associativo no período de 2019 a 2022? Não há. Mas há uma narrativa do PT recorrente. A senhora é, de acordo com o seu currículo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana, Mackenzie, especialista em Direito Constitucional, enfim, graduada pela Faculdade de Direito, pós-doutorada, professora da universidade. Então, a senhora, mais do que ninguém, não pode desconhecer a lei. E a senhora fez uma afirmação aqui que me chamou a atenção. A senhora afirmou que desde 2019... a senhora denuncia o fato de que há desvios ou fraude em descontos associativos. Mas a senhora foi membro do Conselho da Previdência desde 2021. E antes de vir para cá, eu fui lá para o meu gabinete para consultar as atas. E a senhora em nenhum momento falou a respeito desse tema, em mais de 9 reuniões. A senhora não falou. A senhora prevaricou? Não, né? Bom, mas a senhora teve a oportunidade de falar de 2021 a 2022 como membro representando os aposentados nesse conselho. É que eu achava que o ambiente adequado para fazer isso era direto no INSS e não no CNPS. A senhora falou no INSS? Sim. E a senhora tem prova de que falou no INSS? Não tenho como provar, não tenho ata dessas reuniões no INSS. Mas me desculpe, a senhora como advogada, a senhora sabe que o que a senhora falou aqui é muito sério. Sim. E se a senhora não falou no conselho, e a senhora como representante dos aposentados no Conselho de Previdência, a senhora se omitiu,
e foi ao INSS falar, mas não documentou a sua fala, a senhora há de convir que eu posso presumir que a senhora ou está fazendo uma fofoca, ou a senhora está fazendo uma afirmação sem base em fatos. A senhora precisaria ter um documento que comprovasse essa denúncia que é grave. A senhora concorda comigo como professora de Direito? O que eu fiz foi levar a notícia de que eu tinha conhecimento de que aposentados estavam sendo filiados a entidades sem terem feito essas filiações. E isso precisava ser investigado. Bom, me parece que a senhora só sentiu que o ambiente era adequado no Conselho quando mudou o governo em julho de 2023. A senhora se achou confortável para fazer a denúncia que a senhora passou 2 anos sem fazer, num ambiente que a senhora acaba de afirmar que não é o adequado. Foi isso? Como não é o adequado? A senhora me disse, a senhora me respondeu que não fez a denúncia, né, enquanto conselheira, porque não era o ambiente adequado e levou sem nenhuma formalização o INSS. Mas em julho de 2023 a senhora fez a denúncia nesse ambiente, que a senhora acaba de afirmar que não é adequado. Não, foi que houve? Não é isso. Eu achava que o ambiente adequado, que levaria a sério o que eu estava falando, ou que investigaria, que plantaria as coisas necessárias, era o INSS, não o Conselho. Eu não achava que era o Conselho que tinha que fazer algo, porque de fato quem toma as medidas é o próprio INSS. Bom, a senhora me desculpe, mas está muito frágil a sua fala, já que são 2 anos de omissão, pelo menos. Mas não é o Conselho que aconselha a diretoria do INSS? Qual é o objetivo do Conselho, de um Conselho, onde você reúne vários conselheiros? Qual é o objetivo? Por que tem esse nome de Conselho? Queria saber. O deputado Kim Kataguiri questionou a orientação que partiu de dentro do próprio sindicato para omitir que o irmão do presidente Lula fazia parte da instituição. Veja o que ele disse. Senhor presidente, senhora Tônia, o primeiro questionamento que eu tenho a fazer é sobre a chegada do Frei Chico à posição de vice-presidente do Sindinap. Consta em reportagens que ele chegou lá por indicação do presidente Lula, por pedido do presidente Lula. A senhora sabe algo sobre isso? Não. Quais são as funções dele enquanto diretor vice-presidente? Se a gente olha o estatuto, o vice-presidente representa o Sindinap na ausência do presidente e realiza algumas atividades que o presidente pede. Não existe nenhuma atribuição própria de diretor vice-presidente que não seja substituição do presidente ou exercer algum poder por delegação do presidente? Exato. Perfeito. Sobre o que já foi levantado aqui, mas eu queria ouvir a sua resposta. A declaração falsa que foi apontada pela CGU, ou a omissão por parte do Sindinap de que o Frei Chico é irmão do presidente da República. O que a senhora tem a dizer sobre isso? De fato, o Sindinap escondeu? Foi sob orientação de quê? De quem? Eu não dei essa orientação, certamente, e não sei dizer por que tomaram essa decisão, se entenderam que não era o caso, enfim, eu não sei responder. Mas então a senhora, como responsável jurídica pelo Sindinap, isso não passou pela senhora ou passou pela senhora e a senhora não recomendou o contrário? Como foi esse procedimento? Não passou por mim. Não passou por você, muito bem. Mas reconhece a veracidade de que de fato isso foi omitido para que o Frei Chico assumisse essa posição. Isso de fato aconteceu. O que? O documento em si? Isso. Sim. Perfeito. E o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, afirmou que a CPMI já traçou um modo ilegal de operações de diversos sindicatos e entidades associativas e espera agora a colaboração do Supremo Tribunal Federal para impedir que outros habeas corpus desobriguem investigados ou testemunhas a falar para a CPMI. Veja. O que nós estamos percebendo, e a minha opinião, é de que essa blindagem que está sendo dada por meio de habeas corpus, ela vai de acordo com a importância e a participação de cada um. Quanto mais a pessoa
conseguiu, em termos de recursos, mais benefícios ela tem para poder não falar ou não vir. E quando a gente consegue, por exemplo, que uma pessoa tem um habeas corpus obrigada a falar, essa pessoa vem muito bem orientada para tentar nos convencer de que uma família que recebe de um sindicato mais de 20 milhões de reais agiu sempre dentro de um aspecto legal. Os contratos podem até estar certos, mas é moralmente inaceitável que um sindicato tenha utilizado, ainda que em 3, 4 anos, de um valor tão grande para se pagar aqueles que deveriam estar zelando pelo bem comum do que foi descontado. Então, a função da CPMI, e eu tenho muita clareza em dizer isso, está sendo cumprida a todo momento. A nossa investigação prossegue, nós estamos dando nomes, detalhes de todo o esquema e nós vamos assim até o final. Hoje, nós tivemos um habeas corpus, ou melhor, 2 habeas corpus, que pelo menos obrigaram as pessoas a vir. Já é um bom sinal de que nós estamos sendo ouvidos nas nossas queixas junto ao Supremo Tribunal Federal e as pessoas virão para poder confirmar aquilo que o povo brasileiro já sabe. Foram bilhões e bilhões de reais descontados de aposentados sem autorização e que montaram o maior esquema de roubo da Previdência brasileira. Alfredo Bessoff, é muito sério isso, né? Como o presidente da CPMI está dizendo, bilhões e bilhões de reais que foram roubados de aposentados e pensionistas. E mais grave ainda é quando ele diz que o grau de envolvimento, né, da pessoa acusada, por exemplo, se roubou mais, fica mais fácil de conseguir um habeas corpus. Se roubou menos, aí não consegue habeas corpus. O que ele está falando é gravíssimo. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, em primeiro lugar, Paulo, eu quero destacar que é muito importante mencionar a infantilidade das argumentações da advogada do sindicato. As contradições dela são tão gritantes, Paulo. Não era comigo, mas era comigo, eu não podia fazer, não era o foro... Enquanto o governo era o do Bolsonaro, não era o foro indicado. Quando trocou o governo, daí passou a ser o foro indicado. Preste atenção, isso é tudo uma grande trambicagem. Essa é a palavra correta. Me desculpem, eu não tenho nada contra advogados, pelo contrário, eu tenho vários na família e sei do sacrifício que é estudar e manter-se coerente com a lei. Mas eu observo, Paulo, nas desculpas, no festival de contradições, são coisas tão hilariantes que chega a ser constrangedor observar uma senhora a debater-se com a sua própria encenação. Ela negava aquilo que afirmava o tempo todo. Quanto à questão dos habeas corpus, claro, existe uma necessidade de blindar tudo. O sistema sabe que houve um verdadeiro assalto aos aposentados, de todas as partes. Hoje eu estava lendo de um agricultor que foi saqueado por uma associação de servidores aposentados. Ele era apenas e tão somente um agricultor. É uma verdadeira casa da mãe Joana. É isso que eles fizeram. E o que mais me assusta, Carlos, além dessas concessões dos habeas corpus, blindando as conveniências, protegendo as irrelevâncias, mas, acima de tudo, expondo claramente um sistema que dilapidou a aposentadoria de milhões de brasileiros. E tudo aquilo que foi subtraído desses brasileiros não está sendo devolvido por quem surrupiou, Paulo, mas está sendo devolvido por nós enquanto sociedade. Então, observem, a concessão dos habeas corpus seguem a rotina normal que nós já vimos em outras CPMIs, quando o que está em foco, está em jogo, é cercar a esquerda. A esquerda tem essa capacidade de se blindar. Se fosse... Quem não lembra aqui o circo que foi
a CPMI da fraudemia. Lá valia tudo. Lá não tinha habeas corpus. Lá médicas renomadas foram expostas ao escracho e ao desrespeito de senadores. Agora, tudo blindado, tudo protegido. Por que razão? Tanta proteção por quem tem tanto a informar, Paulo. Pois é, essa gente tinha que estar, todo mundo do mesmo lado. O Congresso inteiro tinha que estar do mesmo lado, em busca, em prol da verdade. Precisava esclarecer e punir quem roubou, quem fraudou. Mas aí os caras começam a entrar nessa disputa. A quem esses caras estão representando? Esses que são contra a elucidação dos fatos. A quem eles representam? Ah, para com isso, né? Isso é vergonhoso demais. Alfredo, fica por aí que nós temos mais um recado aqui de nosso apoiador e a gente volta logo na sequência porque ainda tem muita coisa para mostrar. Fica por aí, até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo! É com grande alegria mais uma vez aqui no seu programa. É sempre muito bom, né, Paulo, vir aqui para poder falar desse produto espetacular, para poder mostrar para as pessoas que tem jeito para ansiedade, que tem jeito para você que tem depressão, que tem jeito para você que sofre com Alzheimer, mal de Parkinson, doenças degenerativas, você que tem células cancerígenas, você que tem problemas intestinais. Andrei, que produto é esse? Para tudo isso ele serve? Gente, você não faz ideia o que esse produto ele é capaz. O cogumelo Juba de Leão, hoje, ele é considerado como o produto do século, porque ele trata as doenças do século. Gente, hoje o Brasil, ele é líder em ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas diagnosticadas. E a depressão, então, nem se fala. Todo mundo triste, cabisbaixo, o mundo preto e branco, cada vez mais o amor indo embora. Então, gente, esse produto trabalha diretamente na parte psicológica, na parte locomotora, trabalha na parte neural. Então, para você que tem problema com esquecimento, você que tem TDAH e até autismo, você que tem autismo ou que tem uma criança autista em casa, o cogumelo Juba de Leão, como ele trabalha na parte neural, ele melhora a comunicação dos neurônios, ele melhora a mobilidade, ele melhora a capacidade de memorização e aprendizado escolar. Então, para você que tem uma criança com dificuldade em aprendizado, o cogumelo Juba de Leão vai fazer o seu filho ter uma desenvoltura completamente diferente. E isso vai se tornar algo rotineiro da sua família. Todo mundo em casa consumindo o cogumelo Juba de Leão para não ter ansiedade, para conseguir dormir bem, para conseguir funcionar 100%, lembrar de coisas que hoje você não lembra, planejar e conseguir executar. É um verdadeiro organizador, ele vai deixar você 100%. E o cogumelo Juba de Leão não é só para aquela pessoa idosa não, que está esquecendo, que tem Alzheimer, nada disso. Ele é um produto, como eu falei, desde a criança ao idoso deve consumir. Gente, nós estamos falando de uma doença que cresce muito hoje no Brasil. Ansiedade, depressão, TDAH são doenças do momento. E esse produto é o produto do momento. Então, para você que sofre com esses problemas, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque hoje tem promoção imperdível para você. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. É só você ligar 0800 591 5520. 0800
591-5520. Ligação gratuita, entrega super rápida, resultado é muito rápido, gente. Esse produto, ele tem uma alta eficácia. Você que é médico, advogado, dono do próprio negócio, você que trabalha com pressão, com números, com metas, o cansaço mental é muito pior do que o cansaço físico, então você tem que dar um descanso, tem que trazer paz pro seu dia a dia, e é o que o Cogumelo Juba de Leão vai fazer para você. Ligue 0800 591 5520. 0800 591 5520. Para quem ligar agora tem um presentão especial para você. Você ligando agora vai ganhar de presente o nosso novo produto, o Vitaform, um produto para tirar toda aquela gordura localizada, para você emagrecer, mas emagrecer com saúde, com uma alta tecnologia que esse produto tem. Vitaform de presente, você ligando agora. 0800 591 5520, Paulo. Olha, já estamos de volta e também com uma notícia fresquinha que vem do Oriente Médio. O presidente Donald Trump acaba de fazer uma ameaça dura aos integrantes do Hamas. Se eles desrespeitarem o acordo de paz firmado com Israel, eles serão eliminados de uma maneira brutal, rápida e imediata, que vai contar com o apoio de todos os aliados do Oriente Médio, que estão prontos para entrar na faixa de Gaza, no território do Hamas e aniquilar com todo o Hamas. Então é só uma questão de tempo. Vamos ver, o Hamas está sendo acusado de eliminar os seus próprios civis, para dizer que quem manda ali são eles, os líderes do Hamas. A coisa vai ficar feia para esse grupo rebelde. Já na América do Sul, Nicolás Maduro, o ditador venezuelano que mantém o seu povo na miséria com repressão brutal e uma economia destruída, agora se agarra a Gustavo Petro, presidente colombiano, em uma aliança cínica contra os Estados Unidos, proclamando que Venezuela e Colômbia são uma só pátria. Maduro citou um suposto oficial colombiano dizendo o seguinte: se mexerem com a Venezuela, mexem com a Colômbia, como se essa retórica inflamada pudesse encobrir sua própria culpa em narcotráfico e violações de direitos humanos, que já o isolam globalmente. Veja o que Maduro disse. Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia, como me escribió un oficial militar de las fuerzas militares de Colombia hace 2 semanas. Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia. Somos una sola patria, del corazón. Y no decimos por decir lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Enlouqueceu, né? O cara tá doidão. Essa união não passa de uma manobra desesperada de Maduro para ganhar oxigênio contra sanções, enquanto ignora a fome de milhões de venezuelanos que ele mesmo causou. Petro, por outro lado, por sua vez, se revela um líder frágil também e incoerente ao se alinhar com um tirano como Nicolás Maduro. Chamado por Trump de narcoterrorista devido ao recorde de produção de cocaína na Colômbia, que explodiu sob o atual governo dele, falhando em erradicar plantações ilegais, Gustavo Petro vê sua gestão afundar em escândalos. Trump retaliou cortando mais de 740 milhões de dólares em ajuda e ameaçando intervenções militares contra cartéis e o Exército de Libertação Nacional colombiano, enquanto Petro responde com insultos vazios, priorizando ataques anti-americanos, em vez de combater o crime que aterroriza a Colômbia. Pior ainda, a Suprema Corte colombiana agora o persegue diretamente por irregularidades graves no financiamento da campanha presidencial de 2022, como falsificações em relatórios de gastos e voos não declarados, solicitando à Comissão de Acusações da Câmara de Representantes uma investigação formal que pode levar à interrupção do mandato dele.
Essa crise judicial, somada às suspensões temporárias da Corte Constitucional, que ele mesmo celebrou como freio a um golpe, expõe agora Petro como um hipócrita. Acusa lawfare da oposição, mas a proximidade com Maduro só acelera o isolamento político e o risco de impeachment, deixando os colombianos reféns de um presidente que flerta com o caos em vez de resolvê-lo. Essa aliança é tóxica. Beneficia apenas os egos de dois líderes falidos, enquanto venezuelanos e colombianos pagam o preço com pobreza, violência e instabilidade. Em vez de soberania, eles oferecem submissão ao crime organizado e à retórica vazia, traindo seus povos por um delírio ideológico que pode custar caro a Gustavo Petro. E ele, Gustavo Petro, chamado por opositores de narcoterrorista em chefe, ou seja, o chefe da organização narcoterrorista, por causa da explosão da produção de cocaína no governo dele, deu uma entrevista a uma empresa internacional em que chegou a ameaçar derrubar o presidente Donald Trump. Veja o que ele disse. Muchas gracias, señor presidente, por esta extensa conversación en vivo. Me voy con preocupación. Obvio, preocupante la situación. Pero ¿qué vida no espero tiene que usted preocupaciones? encuentre la sabiduría y el pragmatismo para salir de esto. Ya veremos. Lo tengo. El problema es que dudo que eso esté en la mente de Trump. Pero confío en que la reserva democrática de las instituciones norteamericanas, que no aún existe en Colombia, sean capaces de poner la ciencia y la verdad por encima de la calumnia y la soberbia y la codicia. Su misión no es cambiar a Trump. No. Su misión es buscar la mejor negociación posible para los millones de colombianos que dependen de esos empleos y de esa economía. La economía. humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump. De diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sácala a Trump. Muchas gracias y mucha suerte en la reunión con el embajador. Você viu aí uma entrevista rapidinha, foi inteira, do começo ao fim. O cara disse, se não, saca lá Trump. Ou seja, se não, tiramos o Trump. A declaração é grave e acendeu alertas sérios. Para analistas americanos, as ameaças de Petro precisam ser levadas a sério, já que ele é visto como um risco real à segurança e estabilidade do hemisfério sul. Alfredo Bessoff, isso que os Estados Unidos falaram de que precisam levar a sério era tudo. Na verdade, o que Petro falou era tudo que o governo americano precisava para incluí-lo ele aí na mesma sorte que Nicolás Maduro, né? Como é que um cara fala uma besteira dessa num momento como esse? Ele está apoiado em quem? Será que ele realmente acha que ele e a Venezuela podem combater os Estados Unidos? Olha, eu não sei qual é o nível de serenidade mental do Petro, digo com toda sinceridade. Você nota que ele fala como se ele estivesse tomado de outras realidades. Eu estou tomando todo o cuidado para não dizer que ele estava visivelmente sob efeitos que não são muito adequados para um chefe de governo. Mas nós precisamos entender que o fim do sonho do Petro se aproxima. O Petro chegou ao poder na Colômbia depois de ter sido guerrilheiro, depois de ter sequestrado, depois de ter recebido dinheiro do polio, depois de ter sido um dos principais mentores e esteios do Foro de São Paulo. O Petro chegou ao poder não por sua capacidade, mas por uma correlação política onde o ex-presidente Santos não quis apoiar o Rodrigues no segundo turno, possibilitando a vitória do Petro. A realidade da Colômbia agora mostra-se muito mais cruel.
A realidade da Colômbia indica um presidente mambembe num final de governo, um presidente visivelmente desnorteado e desequilibrado, valendo-se de ameaças escancaradas contra o Trump. Mas sabe o que acontece, Paulo? Tem o processo, tem as denúncias contra o filho dele, tem toda a questão da Colômbia ter se transformado em ter triplicado a produção de coca durante o governo desse senhor, desse ex-guerrilheiro, de terem eclodido na Colômbia vários ataques das dissidências das Farc e de outros grupos terroristas. Teve também hoje a absolvição, hoje, dia 21 de outubro, teve a absolvição do Álvaro Uribe. E o Álvaro Uribe claramente se coloca como o principal favorito, o principal contendor para expulsar lá da Casa Presidencial, lá da Colômbia, esse sujeito que está visivelmente desequilibrado. E apenas para encerrar, ele faz um par perfeito com Maduro. Os dois nos brindam e demonstram claramente, Paulo, a que nível chega o desequilíbrio de certos governantes. Esses governantes representam muito mais do que um risco para a democracia, representam um risco para os seus próprios povos. E ele assumiu um pouco antes de Lula, no seu terceiro mandato. O Gustavo Petro assumiu no dia 7 de agosto de 2022. Agora, então veja, se a gente já tem praticamente 3 anos de governo, o cara triplicou a produção e o comércio de cocaína, de drogas ilícitas na Colômbia em 3 anos, sendo que ele recebia aí quase $1 bilhão de dólares para combater o crescimento do narcotráfico. Ele não só não combateu, como usou o dinheiro também para triplicar a produção. E o que ele está dizendo hoje, acaba complicando cada vez mais. Os Estados Unidos estão levando a sério. E nós vamos dar uma olhada nessa imagem que nós vamos mostrar agora para você. Olha isso. Lá no fundo, são satélites do Elon Musk? Não. São pássaros, gaivotas? Não. Isso foi na costa de Porto Rico. Olha só de perto, deixa rolar para você ver o que está acontecendo. Veja se os Estados Unidos vão fazer essa manobra a mando de Pete Hegseth, ou Hegseth, à toa. Olha o que espera a Colômbia e Nicolás Maduro com os aviões russos antigos que devem sobrevoar com peças de caminhão adaptadas. Aí está o que espera Nicolás Maduro. Alfredo, o que você acha disso aí? Bom, na verdade, como a gente sabe, tem muita gente de Cuba lá na Venezuela. Talvez seja aí a razão pela qual o Maduro precisa tanto do pessoal de Cuba, que eles são especialistas em recriarem peças para aqueles seus carros antigos lá dos anos 40 e 50 para que possam continuar trafegando pelas esburacadas ruas lá de Havana e das outras cidades cubanas. O que eu penso claramente, Paulo, é que isso é um cartão de visitas muito claro. E outra coisa, quero lembrar aqui uma frase, de mais uma das frases do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho sentenciou lá atrás. A importância da queda do Maduro é que, caindo Maduro, cai toda a estrutura de poder ligada ao narcotráfico na América Latina. Essa estrutura de poder, Paulo, que inclusive ligada ao narcotráfico, que já está presente tanto na Itália com o movimento 5 Estrelas, quanto na Espanha, pelo Podemos, que foi diluído em outros partidos, e pelo PSOE,
do Sanches. Então, tudo isso são avisos. Os sinais estão vindo. Talvez aí, Paulo, esteja a verdadeira razão pela qual esses dois dirigentes estão no estado, aparentemente, de embriaguez. Você escutar o Maduro e o Petro falando, você está, parece que, escutando conversa de bêbado. Não sei se alguém de vocês já foi num boteco e daqui um pouco chega um bêbado ao seu lado e começa a falar coisas sem sentido. Dá essa impressão, Paulo. São pessoas visivelmente desequilibradas. Olha só, e acaba de chegar mais uma informação quentíssima aqui, que é do Wall Street Journal. O Wall Street Journal está acompanhando de perto toda essa situação e está dizendo aqui, em inglês, e eu já vou fazendo a tradução aqui, que Trump já pediu a Marco Rubio, encarregou Marco Rubio de liderar os esforços para tirar Nicolás Maduro do poder a partir da pressão militar. Isso já, o mais rápido possível. E acompanham o Marco Rubio nessa determinação de Donald Trump, o subchefe de gabinete, o Stephen Miller, a chefe do gabinete, Suzy Wiles, e a advogada-geral, a Pam Bondi, aquela loira também que bate pesado pra caramba. Então, tá aí, Trump já recomendou tirar Maduro já da linha de frente. E se o Gustavo Petro tá com ele, vai cair também. Vai cair, vai ser bem rápido isso aí, viu? E a situação ainda pode ficar pior, Alfredo, porque o depoimento do ex-chefe da inteligência chavista, o Hugo Carvajal, foi adiado do dia 29 de outubro, agora, para o dia 19 de novembro. Isso porque ele apresentou um novo pacote de provas incontestáveis que serão agora analisadas pelo governo americano. Eu lembro que você falou sobre isso hoje, você chegou com um break news disso hoje de manhã para a gente no jornal, na nossa primeira edição. Há indícios de que ele, o Hugo Carvajal, agrave a situação não só do presidente da Colômbia, como de Nicolás Maduro, mas também do presidente do Brasil. Imagine como é que está a situação agora. E com isso tem muita gente que não está conseguindo dormir. A jornalista que está acompanhando este caso, Elisa Robson, falou da importância deste adiamento. Vamos ouvir o que ela disse. Esse tipo de adiamento significa que a justiça quer mais tempo para analisar estas informações e que, portanto, não são informações triviais. Em processos de alta complexidade, como essa que envolve narcotráfico, financiamento político internacional e questões diplomáticas, é preciso ter bastante atenção e consistência em qualquer decisão que for tomada. Por isso, é considerado algo muito positivo que a justiça tenha tomado mais tempo para se debruçar sobre as novas provas que Carvajal está trazendo para a mesa. Alfredo, que pancadão, hein? Que pancadão. Como é que os caras no Brasil, inclusive, estão planejando 2027, a continuidade do sistema para 2027, sabendo que esse general aí vai revelar provas incontestáveis. Nós já falamos aqui, é diferente isso de você movimentar dinheiro entre familiares. Esses caras têm provas, eles reúnem, fazem questão de ter provas para amanhã ou depois, se tiverem que usar, usá-las, como ele está fazendo agora. Então cai Maduro, cai Gustavo Petro, cai quem mais? Cai o Ortega, o Daniel Ortega lá da Nicarágua, vai cair o pessoal lá do Raul Castro, vai cair todo mundo. E aí vai ficar do Foro de São Paulo só o presidente Lula de pé numa situação como essa? Ou será que não vai sobrar nada para o Lula, sendo que o Carvajal já disse isso agora? Nós mostramos aqui na delação dele, ele dizendo que o presidente Lula recebeu dinheiro ilícito da Venezuela. Foi o que ele disse. Agora ele vai ter que apresentar provas. Se ele apresentar,
vai ficar ruim, hein? Vai ficar ruim. Não é só isso, Paulo. Nós temos que observar também uma outra questão muito importante envolvendo essa denúncia do do Elpólio Carvajal. Essa denúncia deve implodir e deve exigir, inclusive, a cassação do registro do PT, caso seja confirmada a chegada de recursos externos. É vedada pela lei orgânica dos partidos que siglas partidárias recebam repasses estrangeiros. Prestem bem atenção que esse é um outro aspecto, um desdobramento. Além da inabilitação do Lula, da situação que nós agora temos nos Estados Unidos, um outro presidente que não é Biden, que tem interesse outros que não são aqueles da turma do Biden, nós temos a questão do financiamento externo que o PT teria recebido. Se isso efetivamente estiver confirmado, podem ter certeza de que o PT deverá ter seu registro cancelado, extinto, porque isso é uma grave ofensa à questão orgânica dos partidos, às normas dos partidos. E essa é uma questão que muitas pessoas não estão prestando atenção. Estão focando no Lula, beleza? Mas nós temos que entender que o Elpólio falou que igualmente o PT e até mesmo a CUT teriam recebido recursos do exterior. A CUT não tem problema que ela está acostumada a receber dinheiro da China, mas no caso do PT é proibida essa prática. E você falou no Wall Street Journal, e eu gosto muito do Wall Street Journal, tem uma manchete aqui muito interessante. Ex-presidente guerrilheiro da Colômbia está ansioso por brigar com Trump. Verdadeiramente, essa rede de divulgação e de mídia ligada ao campo da esquerda, ela é capaz de transformar um débil mental como o Petro em manchete. Eu volto a dizer para vocês, acompanho o Wall Street Journal todos os dias, eu fui presenteado com uma assinatura, mas vou dizer, ele tem os dois pés no campo da esquerda, mas mesmo assim, essa matéria é reveladora do nível de insanidade. Só voltando aqui para confirmar, então, essa questão do adiamento. O adiamento do julgamento foi motivado, Paulo, única e exclusivamente pela densidade das provas apresentadas pelo Elpólio. Portanto, se eu fosse alguém que estivesse ali naquela alça de mira da metralhadora do Elpólio, eu teria preocupações e estaria fazendo igual o Maduro está fazendo, trocando de celular a todo dia, também trocando de cama todo dia, porque o circo se aproxima de um desfecho. E posso dizer para vocês, eu não sou tomado pela emoção, mas esse desfecho será exatamente aquele que você está esperando. Veja você que uma solução para a gente finalizar agora, Alfredo, não para toda essa situação que o Brasil está vivendo, que o Brasil se meteu, não é, ao colocar essa administração de volta, ou seja, se meteu numa furada, né, sem tamanho. A solução vai vir de fora, ela não vai ser encontrada dentro, porque veja, nos dois lados que são alvo da política externa, ou seja, do mercado internacional que se volta agora para o Brasil, os dois alvos, o judiciário e o executivo, nós temos duas pedras ali que atrapalham o fluxo das ações. Seria no Senado, que controla o judiciário, e a Câmara, que controla o executivo. Com todas as provas sendo apresentadas, e ainda assim, se Davi Alcolumbre e Hugo Motta não tomam as devidas providências, aquelas que eles têm que tomar, eles estarão prevaricando. E a partir do momento em que as provas forem apresentadas e que elas forem incontestáveis,
os Estados Unidos vão entender Davi Alcolumbre e Hugo Motta como parte integrante ativa de uma organização criminosa que deve ser combatida. Aí os caras vão virar os canhões para o Congresso Nacional Brasileiro também. Então veja que nós estamos aqui fazendo um exercício muito claro, muito transparente de futurologia, tá bom? De futurologia, porque não tem como você escapar disso, não há como haver outra solução. Os dois estão na mira da justiça americana, da administração Trump. Se eles insistirem em dificultar a situação, eles vão ser enquadrados no mesmo processo. Alfredo Bessoff, suas considerações finais. Bom, eu continuo muito refém das minhas convicções, porque convicções você vai formando ao longo do tempo. Você pode mudar suas convicções desde que você seja confrontado com novas informações. Eu não tenho esse apego doentio às minhas convicções. Eu mudo quando sou confrontado com uma nova realidade. Mas a realidade que eu vejo que se desenha e que se aproxima, Paulo, é de um tempo de muita esperança e muita confiança para nós brasileiros. 2026, meus amigos, o jogo não é esse jogo que a mídia consorciada, como o Paulo sempre com muita assertividade usa. A mídia consorciada vende a reeleição do Lula como favas contadas. A mídia consorciada trabalha num cenário já definido. Lembre-se de 94, como é que estava a disputa eleitoral. E eu também quero lembrar o seguinte, tem gente, e não é só aí, em Brasília, não é só em São Paulo, que já está fazendo planos como garantia de que em 2027 o governo continuará sendo ligado à esquerda. Até aqui na Europa, eu já escutei de esquerdistas a informação, Paulo, de que com a reeleição garantida do Lula, é hora de alguns esquerdistas que estão aqui na Europa voltarem ao Brasil. Já estão trabalhando cenários, inclusive de cargos e salários para esse retorno em 2027. Meus amigos, tem uma música lá do Rio Grande do Sul que diz que a vida em seu galope não dá alça e corcoveia e ensina que andando a trote a rodada é menos cheia. Portanto, devagar com o andor que o santo é de barro. É isso aí, Alfredo. Eu agradeço, Paulo. Esqueci de me despedir. Poxa vida. Meu amigo Paulo, nossos espectadores, espanque o joinha. É o que eu vou lhes pedir. Confirme sua inscrição. E mais, se você puder tornar-se membro, torne-se. Para o Mundial Telenotícias é fundamental que você se torne membro. E mais, compre várias assinaturas, doe para os seus amigos, faça uma ação. Está chegando o fim de ano, já pensou você comprar um pacote lá de 10 ou 20 assinaturas e distribuir para os seus amigos? Olha que maravilha! Manter um canal com essa proposta do Mundial Telenotícias, pessoal, é um desafio imenso. Por isso eu peço e agradeço a atenção e o respeito que vocês têm, inclusive pelos anunciantes, que são fundamentais para a manutenção e o fortalecimento dessa proposta que tanto me agrada fazer parte. Paulo, nesta quarta-feira, ao meio-dia, nós estaremos de volta, sempre junto contigo e com o Carlos. Tá certo, muitíssimo obrigado, Alfredo. Você é mestre. Um forte abraço e até lá. Obrigado por tudo.